Bom dia a todos. Bom dia. Com muita alegria a gente inicia mais uma reunião nossa no domingo. Hoje seria uma reunião de estudos tradicional com o livro dos Espíritos do Evangelho, mas como se trata de um capítulo inteiro do Evangelho, assim como da última vez a gente deixou também o horário inteiro para o livro dos Espíritos, dessa vez a gente deixou também o horário inteiro para o Evangelho. E hoje quem vai falar para a gente é o Valci, que preparou esse estudo bem legal. Antes, então, eu vou chamar o nosso amigo Luiz Campo para fazer a nossa leitura. Já tem o microfone na voz, né? Bom dia. Bom, a nossa mensagem de hoje é de Paulo Vieira, pelo Espírito de André Luiz, Conduta Espírita. Aí a mensagem é perante a oração. Proferir a prece inicial e a prece final nas reuniões doutrinárias, facilitando-se dessa forma a ligação com os benfeitores da vida maior. A prece entrelaça os espíritos. Quando possível, abandonar as fórmulas decoradas e a leitura maquinal das preces prontas, e viver preferentemente as expressões criadas de improviso em plena emotividade, na exaltação da própria fé. A diferença fundamental entre orar e declamar. Abster-se de repetir em voz alta as preces que são proferidas por amigos outros nas reuniões doutrinárias. A oração, acima de tudo, é sentimento. Prevenir-se contra a afetação e o exibicionismo ao proferir essa ou aquela prece, adotando concisão e espontaneidade em todas elas, para que não se façam veículo de intenções especiosas. Fervor da alma, luz na prece. Durante os colóquios da fé, recordar todos aqueles a quem tenhamos melindrado ou ferido, ainda mesmo inconscientemente rogando-nos em silêncio e à distância o necessário perdão das nossas faltas. Os resultados da oração, bem como os resultados de um amor, são ilimitados. Cancelar as solicitações incessantes de benefícios para si mesmo, centralizando o pensamento na intercessão em favor dos menos felizes. Quem ora em favor dos outros, ajuda a si próprio. Controlar a modulação da voz nas preces públicas, para fugir a teatralidade e a convenção. O sentimento é tudo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Após mais essa lição de André Luiz, agora eu vou chamar nosso amigo Nelson para fazer a nossa prece de abertura nesse clima chuvoso. Bom dia. Bom dia. Dai graças que recebeis gratuitamente. Senhor, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu nome. E devemos agradecer esse momento, essa oportunidade de estarmos nessa casa de amor, agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer pela nossa vida. As dificuldades virão, Senhor, mas com fé temos a certeza que vamos superar tudo, pois faz parte. Sabemos que faz parte. E sabemos, se o nosso coração estiver aberto para Ti, vamos ultrapassar todas as dificuldades. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, essa chuva maravilhosa. Obrigado por tudo. Que assim seja. Bom, sem mais delongas, Valci, por favor. Assuma o lugar que lhe é devido.
Bom dia. Bom dia. Antes de começar a falar do tema, né? Dai de graça, gratuitamente recebeste. Deixa eu só confirmar uma coisa. Não instalava nenhuma catraca, nenhuma roleta, nenhum dos senhores pagou alguma coisa para entrar nessa casa. A casa espírita, como demais outras casas, deveria ser sempre assim. A gente dá de graça o que de graça nos foi dado. E muitos já chegaram para mim e falaram assim, mas você não estuda para uma palestra que você vai fazer? Você não perde o seu tempo? Aí eu entrei e falei, não, eu ganho o meu tempo. Eu não perco nada. Quando eu sento, começo a pegar alguns livros, algumas referências, para ter subsídios em mãos do que eu vou falar. Então eu não perdi nada. Eu ganhei. E foi de graça. Porque a maioria dos livros que eu tenho, por incrível que pareça, foram livros que eu ganhei. Alguns eu até comprei. Mas olha, eu não compro tênis, eu não compro uma calça, uma camisa. Por que não comprar um livro que está adicionando para mim conteúdos que não tem nem o que falar? Amigos, pode parecer até hipocrisia, mas não é. Sempre que tiverem uma oportunidade de fazer a caridade, façam, sem exigir nada em troca. Porque Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele dizia assim, quando orardes, entra para o teu quarto e ora ao teu Pai que está ora em silêncio ao teu Pai que está em silêncio. Porque tudo o que precisas, Ele já o sabe. Ou seja, tudo que nós precisamos, Deus e Jesus já sabem. Mas então por que a gente precisa orar? Para a gente se colocar no nosso lugar, que nós ainda estamos aprendendo. Um dia, tem uma canção, que inclusive às sextas-feiras é cantada aqui, todos nós seremos anjos. Mas não são todos nós que estamos aqui hoje desencarnados. Até aqueles que infelizmente hoje têm o poder na mão e utilizam de forma incorreta. Até o traficante um dia vai ser anjo. Dá para imaginar isso? Nós estamos fadados a sermos espíritos puros. Quanto tempo vai levar? Aí vai de cada um. Eu sempre costumo dizer aqui na casa, em outros locais que alguns aventureiros me chamam para proferir a palavra, eu falo assim, olha, eu tenho uma inveja danada do Emmanuel. As pessoas, mas por que você tem inveja do Emmanuel? Eu falei, porque o Emmanuel, quem conhece um pouco do Espiritismo, tem 3 livros, uma trilogia, né? O primeiro livro é Há 2000 anos, o segundo livro é 50 anos, não, o primeiro é Ave Cristo, é isso mesmo, e o terceiro, o segundo é 50 anos depois, o terceiro é a Ave Cristo. Isso, exatamente, obrigado Pedro, a memória de velho tem esses problemas, às vezes a gente dá uma titubeada. E no primeiro livro, Emmanuel, que veio para ser o espírito que aconselhava a Chico Xavier, era um senador, Públio Lentulus. Públio não era, como eu costumo dizer, não era do bem, não. Para vocês terem uma ideia, ele ficou cerca de 20 ou 25 anos sem falar com a própria mulher. Até aí tudo bem, foi muito bom, né? Já pensou você ter uma mulher dentro de casa e não ter que falar com ela 25 anos, que maravilha, que bênção, né? Brincadeiras à parte, ele era uma pessoa rude. E em 2000 anos, porque esse livro foi, como o próprio título fala, há 2000 anos, ele se transformou e veio a ser o mentor espiritual de nada mais, nada menos que Chico Xavier. Então, se ele conseguiu, nós podemos também. Veja, gente, ele mandava questão para a arena. Hoje nós já não mandamos mais isso, não fazemos mais isso. De certo que lá atrás, alguns de nós, ou se não todos que aqui estão hoje, ficamos lá na hora de escolher entre Judas, entre Barrabás e Jesus. O que nós falávamos?
Barrabás. E Jesus, crucifica. Hoje nós estamos aqui, ó, pagando por erros do passado. Entretanto, bom dia, seja bem-vindo, por favor. Entretanto, com o passar do tempo, a gente começa a adquirir conhecimento. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós não saímos de casa num dia não tão propício, um dia chuvoso, simplesmente para vir aqui escutar um cara falar e depois a gente vai... Não, a gente assimila conhecimentos. E vai ter hora que durante a semana, ou até mesmo durante o dia de hoje, nós vamos nos dar conta de que o que foi falado aqui hoje precisa ser colocado em prática. Porque quando você recebe um conhecimento, se você não colocá-lo em prática, tem uma frase, eu gosto muito de frases, que diz assim, a inteligência não colocada no seu dia a dia, nada mais é do que adorno da própria mente fértil. Ou seja, a gente tem a mente, tem a inteligência, só que a gente não coloca em prática. E quando a gente não coloca em prática, a gente recusa o ensinamento. Aí é perda de tempo. E voltando ao tema da palestra, que eu costumo dizer, não é uma palestra, é um bate-papo. Na próxima encarnação, eu estou me preparando para a próxima, tá, gente? Aí a gente pode até ser um palestrante. Hoje a gente é falador. A gente vai, estuda, faz uma pesquisa e vem falar para vocês. E a pesquisa que a gente fez, baseado nesse tema, que é dai de graça o que gratuitamente recebeste. Abre um parênteses. Essa imagem eu consegui através do IA. 64 anos de idade, eu lá no computador, mais velho que minha mãe, estou lá, pedi a IA para criar falei, beleza, e agora? Como é que eu vou colocar isso no PowerPoint? Eu sou um mero usuário. Aí tu pesquisa daqui, vai dali, glória, deu certo. É a única coisa que tem de IA hoje na palestra, que é para vocês descansarem os olhos. Imagina vocês ficar uma hora olhando para mim. É muito pecado que você recupera ao mesmo tempo. Mas, por que a gente tem esse trabalho, entre aspas? Porque quando me deram esse dom de poder falar em público, eu tenho certeza, parece que eu estou ouvindo alguém me falar, agora tu vai e recupera o teu erro que tu fez no passado. No passado você tinha o mesmo dom que você tem hoje, só que você usou de forma errada. Essa pausa foi para que vocês pensem no seguinte: na última sexta-feira do mês, me convidaram para falar aqui na casa sobre o livro O Céu e o Inferno. Por que eu fiz essa pausa agora? Porque se eu tivesse morrido e ido para o inferno, eu não tinha tido uma outra oportunidade como estão me dando agora. Qual o nome do seu filho, querido? Bernardo. Quando Bernardo erra, você o instrui a não errar mais ou você só bota de castigo? Instrução. Assim Deus faz com a gente. Te dá uma nova oportunidade de vida. Imagina, você morreu, acabou. Eu hoje moro com meus pais. Meu velhinho tem 93, a minha velhinha tem 86. São tudo que eu tenho na minha vida, fora os meus filhos, obviamente. Imagina se o dia que eles forem, e eu tenho tentado me preparar para isso, porque eu sei que um dia eles vão, eu nunca mais vou vê-los. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Não, desculpem aqueles que estão em outras doutrinas, mas eu não posso acreditar que Deus vai fazer isso comigo, porque para mim, eles são anjos. Se existe um céu, quando eles desencarnarem, eles vão direto para lá, vão passar direto, porque eu conheço a trajetória deles. Agora eu já sei que eu não vou, eu estou me melhorando, mas vou dar uma passadinha pelo umbral, né? Se fosse inferno, quer dizer, só existe Deus que criou o céu e o inferno. Eles vão para o céu, eu vou para o inferno, porque eu estou longe de ter o que eles têm no coração. A doutrina vem para esclarecer isso. E quando a gente se esclarece, quando a gente começa a entender que existe algo além da nossa vida, a gente começa a pensar diferente. Opa, peraí, onde que eu estou errando? O que eu posso fazer para me melhorar? Por isso estamos aqui hoje.
Tá? Esse bate-papo, esse preâmbulo, é para a gente começar a entender um pouco do que Jesus nos ensinou nesse capítulo. Quando a gente fala, dai de graça o que gratuitamente recebeste, nós estamos fazendo o que com aquilo que nós recebemos? Nós estamos retribuindo. Quando você ganha alguma coisa, na semana passada, foi sábado passado, por incrível que pareça, eu estou há 2 meses tentando, 2 ou mais, acho que 3, tentando pintar uma salinha que tem aqui do lado, que é a sala das crianças, da evangelização, e eu venho para cá nos sábados, que a gente tem um bazar que começa às 8h30 e vai até às 16, quer dizer, até às 15, onde a gente para as 16 a gente fazer o estudo do Evangelho. E aquilo ali, gente, para mim, é serviço para 1 ou 2 dias no máximo. Tudo bem que é só os sábados que eu vim. Aí eu chegava aqui, começava a preparar as coisas, daqui a pouco vinha o Pedro. Quem conhece o Pedro sabe o tipo que é. Né? O Pedrão chegava para mim e falava assim, rapaz, aí passa a mão na cabeça, aquele jeitinho dele, rapaz, você sabe que você é o espírito mais evoluído que tem em Petrópolis? Aí eu perguntava para ele, o que tu precisa, Pedro? É que tá ganhando um colchão, só que ele está lá na praça, eu não vou aguentar trazer aquilo sozinho. Aí eu falei, tu precisa do espírito evoluído, né, Pedro? E aí eu ia com o Pedro. Outra vez, largamos, enfim, eu vinha para cá para pintar a sala e sempre aparecia alguma coisa. Aí no sábado passado eu consegui terminar. Aí tem a Maria Lúcia, que é uma grande amiga aqui da casa, e ela sabe que meu pai tem um Fusca 75, e vez por outra eu vinha com o Fusca para cá. E ela amava aquele Fusca. Aí no sábado ela chegou para mim e falou assim, fecha os olhos. Eu fechei os olhos. Aí um Fusquinha desse tamanho. Ela falou assim, vou passar uma coisa nas tuas costas, ver se tu tem sensibilidade mesmo. Eu falei, querida, eu já te falei que eu sou médium de pedra. Eu não tenho sensibilidade. Ela começou a passar o carrinho, que eu falei, eu não sei o que é. Aí ela veio e me deu. Era um Fusca, quase da mesma cor do carro do meu pai. E é óbvio, dei nela um abraço, porque quem me conhece sabe que eu gosto mesmo de abraçar. Agradeci e continuei no meu trabalho. Daqui a pouquinho entra uma mãe com um garotinho. Era aniversário do garotinho naquele dia. Eu falei, gente, eu não tenho nenhuma bala no bolso. De repente, nem sei se a criança é diabética. O que eu vou fazer? O Fusca. Me deram um Fusca de graça, não foi? Dá de graça o que gratuitamente recebeste. E eu tentando fazer amizade com o menino, sabe, todo na dele. Mas eu tenho 4 filhos. Eu sei convencer uma criança. Aí eu botei as 2 mãos para trás, falei, escolhe uma mão. E ele nada, sabe, aquela cara trancada, lindo menino. Parecia um anjinho, cabelinho louro, fininho. Dá vontade até de pegar e fazer assim, meu quinto filho, mas não posso. Aí eu falei, já que você não vai escolher, o tio vai escolher para tu, tá bom? Essa é a mão. Agora abre a tua que vai cair alguma coisa aí. Ele viu assim, olha aqui o mãozinho. Gente, quando o Fusca caiu na mão dele, apagou meu dia. Aquele sorriso angelical, sabe? Aí na hora de ir embora ele fez assim para mim, né? O coraçãozinho, falei, pronto, ganhei meu dia. São coisas simples que a gente pode fazer cotidianamente, que nada nos custa. E às vezes a gente está tão fechado para a vida que essas coisas pequenas passam ao léu, a gente não se dá conta. Por isso a gente falou um pouquinho disso, é retribuição. O subtítulo dessa palestra a gente chama de retribuição. Então vamos começar agora, porque eu falo muito. E não pode ser até meia-noite, igual o Pedro fala, né? Então vamos lá. Retribuição. Ato de retribuir, ato de agradecimento, ato de compensação. Vocês já observaram que quando a gente abraça alguém, né, meu anjo? O que eu falei lá fora? O abraço tem que ter no mínimo quanto? Lembra? O tempo. 20 segundos. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência. Tá? Tanto que as pessoas, quando chegam aqui no dia de domingo, a grande maioria com quem tem um pouco mais de intimidade, aí eu falo, bom dia, né, Terezinha? Hoje de manhã? Eu falei, Terezinha, tu vai me cumprimentar, não? Eu falei, você que não ouviu. Eu falei, não, Terezinha, não é assim que cumprimenta. Vem cá, eu
um abraço. Porque o abraço é retribuição, você está fazendo uma troca de energia. Isso não sei o que eu estou falando, não, isso é cientificamente comprovado. Quantas vezes a gente passa por alguém que a gente vê todos os dias, oi, tudo bem, bom dia, a gente vive no atropelo. Essa tal de globalização, ela consome, vai consumindo. E você, coisas simples você deixa de fazer, sem se dar conta de que aquilo ali é tão importante para a gente. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebemos, ou seja, vamos retribuir tudo que a gente recebe. Por isso eu falei que eu fui ali ver se tinha uma catraca. Porque eu já falei com o Pedro, Pedro, se um dia a casa cobrar alguma coisa, tu nunca mais vai me ver. Até na internet eu corto, não vai me ver em Facebook, Instagram, não vai me ver em nada. Por quê? Porque eu estou aqui para dar de graça aquilo que me foi dado. Chega de errar. Eu errei no passado, tenho absoluta certeza disso. Às vezes eu falo, as pessoas morrem de rir comigo. Eu falo, para o trem que eu quero descer, eu não quero mais viver nesse planeta. Mas se a morte vier, eu corro dela, tá? Ainda não estou preparado, mas eu não estou mais preparado para tanta iniquidade. Tanta gente com aquela farinha pouca, meu pirão primeiro. Será que as pessoas não se deram conta? Vou fazer uma pergunta para vocês, porque aqui eu só estou vendo espírito de luz. Eu vou olhando aqui, eu só vendo as luzes subindo. Quem foi o homem mais rico de 1853? Nem espírito de luz sabe. Ninguém lembrava, você falou isso, ninguém lembrava. Pois Grande é. magnata das velas do século XVII. Claro, tem até um exemplo só para eu citar, né? Foi até difícil pesquisar na internet. O Elon Musk, ele quer ser trilionário. Sim. A gente já teve um trilionário que foi Mansa Musa no século XIII. Uhum. Ele, né, era um rei, né, herdou o Império do Mali, um rei muçulmano, e devido à gestão dele, sendo que ele era um rei muito bom, ele era outro Saul Marfim, se tornou trilionário. Ele respondeu Trilionário. 100%. Pois é, mas Ninguém isso foi lembra mais. quando? Qual a data? Século XIII. Ninguém lembra mais. São Francisco de Assis está aí. Um é renunciante, está aí. Mansa Musa, ninguém lembra mais. E não tem mais condição de saber. A tua dele. comparação- Ouro, sal e marfim. A tua comparação veio exatamente encaixar naquilo que eu queria falar. Não é o teu dinheiro, não é o teu poder, não é a tua fama. São Francisco de Assis no mesmo século. Para mostrar isso. Depois que você desencarnar, lamento informar para vocês, vai passar Você um fez. mês, 2 meses, ainda alguém vai lembrar. Eu não lembro do meu tataravô, nem sei quem foi. Não lembro. Meu bisavô eu não conheci, então não sei nem o nome dele. Tenho vaga memória dos meus avós que eu me lembro que quando estavam vivos. Só. E a gente continua, quer dizer, a gente não. A grande maioria da população continua andando como se tivesse engolido um baralho. Tem 4 reis na barriga, né? O baralho tem 4 reis. Se acham, andam tão empinados que se chover vai morrer afogado, porque o nariz está para cima. Que valor que a gente dá à vida? Que valor que você dá a um carinho no teu filho, a um abraço no teu pai, a um reencontro com um amigo? O que você retribui daquilo que você recebe? O maior valor do agradecimento é a retribuição sincera. Quando alguém fizer alguma coisa por você, não pense 2 vezes. Ah, mas isso é piegas, isso é... Não é. Retribua. Mas eu não tenho como retribuir. Dá um sorriso. Da última vez que nós fizemos coleta de alimentos, eu acho que eu já contei isso aqui, se alguém já ouviu, me perdoe, eu vou contar de novo porque me emocionou. Lá na DIB do Alto da Serra, entrou uma senhora com seu respectivo esposo e sua filha, ela deve ter uns 70 e poucos anos. Entraram os 3, eu entreguei, falei do que se tratava, eles foram. Na volta vem com um saquinho na mão. Falou, moço, eu queria ajudar muito mais, mas é o que eu posso hoje. Aí eu falei para ela assim, mas tem uma coisa que a senhora pode ajudar e que não vai lhe custar 1 centavo. Aí ela, o quê? Eu falei, me dá um abraço. Eu não sabia. Ela tinha sofrido uma cirurgia há 6 meses atrás. Cortou aqui na cabeça tudo para poder mexer no cérebro. Na mesma hora ela veio e as lágrimas brotaram. Ainda bem que homem não chora, não é? O que eu tive foi suor hétero, o homem não chora. Ela chorando de um lado e eu suando de outro.
Então eu retribuía ela com o quê? Com um abraço. Eu sempre procuro levar isso para as pessoas, porque a humanidade está se resumindo a isso. Tenho nada contra não, gente. Isso aqui é um instrumento de trabalho meu, inclusive. É um instrumento de pesquisa. Mas a gente está esquecendo do toque humano. A gente está esquecendo que nós somos humanos. Não, Valci, nós somos espíritos, verdade, mas nós estamos na carne. E na carne você precisa do contato humano. Há poucos dias eu revi um amigo, se é que eu posso chamá-lo de amigo, e vocês vão entender o porquê depois, mas é um grande amigo desde os 14 anos. E quando a gente se vê, cara, sabe, parece que está saindo faísca. A energia é muito grande. Não era para ser assim, porque ele não foi um cara legal comigo. Eu vou dizer o porquê. Ele, pensa em alguém que gosta de jogar. Alguém que gosta de jogar na loteria, não, né? Ele joga em tudo. Se tiver um campeonato de curta distância, ele vai jogar, vai apostar. Aí um belo dia, isso já tem anos, ele chegou para mim e falou assim, essa semana, a voz dele é assim mesmo, tá? Isso acho que vai para a internet, se ele chegar a ver que ele não brigue comigo. Ele fala assim mesmo, essa semana eu vou ganhar na mega acumulada. Eu falei, ô Glória, vai lembrar do amigo? Ele, pois é, pior que eu não posso te dar um centavo. Obviamente, por quê? Né? Aí ele falou assim, tu é espírita, eu não posso atrapalhar a tua evolução, tu vai para ser e se diz meu amigo. Né? Isso foi só para descontrair, para que a gente entenda que a amizade é um dos grandes valores que a gente está deixando ir pelo ralo. Eu conheço aquele cara desde os 14 anos, da época que eu ainda tinha cabelo. Já faz tempo, né? Não vou revelar a minha idade, mas tem bastante tempo. Então, quando a gente... É claro, eu trabalho de uma forma, ele trabalha de outra, ele está numa empresa, eu sou autônomo, enfim. Vez por outra a gente se encontra. Eu até comentei que nessa semana agora, muito possivelmente a gente vai se reencontrar novamente algumas vezes. Que ele está sempre na padaria tomando um cafezinho, fazendo uma fofoca. E eu já sei onde é, eu vou lá. Por quê? Porque a presença dele me faz bem. E a gente está esquecendo de ser humano. Eu lamento tanto isso. Bom, anima, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. E quem são esses que ainda dormem? São aqueles, com a grande maioria da população encarnada hoje, que acha que é só matéria. Esqueceram que nós somos espíritos encarnados, que nós precisamos evoluir, que nós precisamos ser aqui humanos. Mas a gente não vai desencarnar um dia? Vai, querido, com certeza que vai, mas antes de desencarnar, faz a tua parte aqui. Aqueles que tiveram a oportunidade de frequentar uma faculdade vão entender muito bem o que eu estou falando. Você começa a estudar, e aí vem a tia que fala para você assim, olha, você vai crescer, vai desenvolver, e aí você vai começar a estudar, lá é que a vida vai começar a valer a pena. Ué, tia, mas eu estou aqui não, aqui é só o primário, né, que era antigo no meu tempo, né? Depois você vai para o ginasial, depois você vai para o colegial, e aí tu vai para o ginasial, chega um professor e fala, olha, se preparem, porque só vai melhorar quando vocês chegarem no segundo grau, que aí vocês vão ter um professor para cada um, vai para a escola nova, não vai precisar usar uniforme, ou seja, está lá o toureiro com o pano vermelho mais uma vez atraindo a gente. E aí a gente vai. Quando chega no segundo grau, vem aquele diretor da cara bem amarrado e fala assim, ó, as coisas só vão melhorar para vocês quando vocês entrarem na faculdade. Mais uma vez o toureiro com o paninho vermelho. Aí você vai para a faculdade. Chega na faculdade, primeira semana é orgia, é todo mundo se pecando, acabou. Aí tu cai na realidade. E agora? Aí começa a aparecer o professor que fala assim, olha, a faculdade é maravilhosa, mas se você não arrumar um estágio, você não vai conseguir nada. E aí o cara sai louco atrás do estágio daqui, estágio dali, como tudo tem que acontecer um dia,
Vem o estágio. E aí, quando chega no estágio, o propenso patrão fala assim, sabe o que é estagiário? Quando eu te chamo de estagiário, é sinal que tu não é nada, né? E aí começa a te passar as coisas, você vai. Aí se forma. Quando se forma, você consegue o teu primeiro emprego. Nesse dia vai a família toda, leva a vuvuzela, faz bagunça, e o chefe pergunta, que bagunça é essa aí fora? Eu não sei, não conheço ninguém. Né? E aí você trabalha. Só que aí o chefe fala para você, sabe o que acontece? Você está no nível G15. Nós temos 15 níveis na empresa, você está no G15. Ou seja, você não tem direito nem a vaga para a tua bicicleta no estacionamento. Vai melhorar quando você for para o G14. Olha o toureiro de novo. Fala, querido. Aí quando você chega na empresa como estagiário, você é classificado como mão de obra barata. Exatamente isso. Tá? Mão de obra barata é o estagiário, porque ele está aprendendo, ele vai levar para a empresa, mas aí você já arrumou um emprego. E aí está lá o pano do toureiro de novo. E como é que eu faço para ir para o G14? Ah, você precisa trazer cenouras. Cenoura é só um adjetivo. E como é que eu faço? Eu vou projetar no PowerPoint e você vai correr atrás das cenouras e vai trazer para mim. Aí pega a cenoura, entrega a cenoura, pega a cenoura, entrega a cenoura. Um belo dia você já vai estar lá no G8. Aquele que foi o teu chefe está no G3. E aí ele já tem um nome. Ele é CEO, Aikiko, qualquer coisa dessas. E tu está ali ainda. E aí vai chegar um belo dia em que vão fazer uma festa para você. Nessa hora, você vai perceber que você já não está mais para ser enganado. E você está velho para correr atrás das ditas cenouras. Aí você começa a pensar em que vai comprar um sítio, né, em Areal, São José do Vale do Rio Preto, vai comprar uma Kombi e tal, vai se aposentar. E vai chegar uma hora, porque todos nós aqui vamos passar por isso, em que você vai estar em cima de um leito, e vai chegar alguém com uma voz assim muito diferenciada e vai falar, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir. De que adiantou a tua vida, meu querido? Em que você foi útil? Dá de graça, anima, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Quem são os que dormem? São esses que estão vivendo para a vida e não atentaram para um detalhe. Nós somos espíritos. Se a gente não fizer bem para nós mesmos, vamos fazer para quem? Eu não posso fazer pelo Robert, não posso fazer pelo Luiz, não posso fazer por esse casal simpático, nem para aquele outro que também é simpático, e aquele de lá também. Carinhas que eu já começo a ver repetidamente. O Evangelho, ele dói. Mas é uma bebidinha que quando a gente começa a sorver dela, a gente começa a entender o porquê das coisas. Por isso as carinhas repetidas. E aí quando eu chego em casa, deito a cabeça ao travesseiro, eu falo assim, puxa vida, hoje foi tão bom, eu vi aquelas carinhas, vi carinhas novas, mas vi gente que está ali todos os dias, todos os domingos, é sinal que nós estamos no caminho. A gente está dando de graça, o que o Senhor me deu de graça, isso não tem preço. Mediunidade. A mediunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque todos nós aqui temos, tá? Todos. Cada um tem a mediunidade em um determinado grau ou voltada para alguma coisa. Eu, por exemplo, não vejo espírito, graças a Deus. Não falo com espírito, não escuto espírito, não sinto nada disso. Eu sou espírita de pedra. Mas eu sei que vez por outra tem alguém que eu começo a falar muito rápido, eu sei que alguém está soprando. E eu já falei, se aparecer para mim, eu vou correr muito. Já viram desenho animado que fica, o cara sai correndo, fica aquela imagem do furo na parede do corpo? Vai ser eu. Não estou preparado para isso ainda. Tem que vir mais umas 3 ou 4 encarnações para eu começar a conversar com eles. Por enquanto, às vezes, eu os vejo em sonho. Mas assim, igual eu tenho uma amiga que ela falou assim, tem alguém do teu lado que está muito feliz. Você que está indo embora. Você que está feliz, está indo embora. Vai viver a vida dele lá na espiritualidade, não tem que ficar aqui feliz comigo. Né? A mediunidade, meus queridos, é uma sensibilidade para a comunicação entre os espíritos.
servindo seu portador como traço de união entre a espiritualidade e os homens. Lá em cima, ó, ali é o médium e ali os espíritos. E ele está fazendo o que a gente chama de psicografia. Nós tivemos um grande médium psicógrafo que fez mais de 450 livros. Alguém sabe o nome dele? Hã? Isso, Francisco Cândido Xavier. E esse dava de graça o que de graça recebia. Nenhum centavo dos livros que ele escreveu foi para isso, foi tudo para doação. Tem um caso muito legal, dá tempo, eu tenho que, né, dar uma segurada porque eu falo muito. Mas o Chico, contam que o Chico, numa determinada época da vida, estava num problema financeiro muito sério. O Chico era funcionário público. O pai do Chico, no mínimo, vendeu um monte de bilhetes para o meu amigo. Aquele amigo que eu falei, porque o pai dele vendia bilhetes. E naquela situação precária, o primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, começou a disparar, vendia muito. Aí o pai dele chegou para ele e falou assim: filho, está vendendo, né? Ele, graças a Deus, pai, está vendendo muito. Pois é. E esse dinheiro está indo para onde? Para ajudar os mais necessitados, pai. Nossa, então vai vir para a gente, porque eu não estou necessitando, né? Aí ele falou: não, pai, isso aí é para obras espíritas. Mas a obra espírita, meu filho, não ajuda aqueles que estão precisando, não ajuda, pai. Meu filho, nós estamos precisando muito. Não dá para pegar nem um bocadinho, uma partezinha pequena. Não, pai, eu não posso fazer isso. E aí o pai do Chico diz para ele o seguinte, já no término da vida: olha, meu filho, eu não vou morrer, eu vou desencarnar, não é isso? Ele falou: pai, o senhor vai desencarnar e vai viver na erradicidade, o senhor vai continuar andando por aqui. Então eu vou te prometer uma coisa. Pode falar, pai. Quando eu desencarnar, eu vou ter condições de ver o futuro. Aí quando eu souber o bilhete que vai dar, eu vou te falar para vir comprar, para tu ficar rico. Chega de tu trabalhar tão loucamente. Aí o Chico contava que, até então, ele nunca tinha conseguido o bilhete. Ou seja, o pai dele caiu na real e viu que o negócio não era o dinheiro. Entende, gente? Tem tanta história do Chico que eu começo a acompanhar. Nossa. Um exemplo. Ser médium é ser ajudante do mundo espiritual, auxiliando espontaneamente e desinteressadamente. Quase não saiu. É não ter interesse em nada. Assim como o Chico, como o Divaldo. Gente, eu tenho um sonho de um dia, eu já fui à Bahia, fui a trabalho, não cheguei até Salvador, fui até Lauro de Freitas, fui de carro, uma epopeia maravilhosa, um Fiat Uno, sem ar-condicionado, sem som. Eu botei um aparelho de som do lado que eu levei em casa, ia tocando CDs, e aí a Ribaí é assim, ó, tem curva não, tá, gente? Sobe e desce, sobe, não é assim? Sobe e desce, sobe e desce. Tem hora que aquele calor insuportável, tu começa, aí o espírito de luz vem, opa, né? Ele não morre agora não, meu filho, agora é desencarnar não. Mas eu não cheguei até lá e eu tenho o sonho de conhecer a mansão do caminho. Você já foi? Não, nós vamos marcar um dia pra gente ir. Vamos fazer uma vaquinha, fazer uma viagem. Cara, eles tomam conta diariamente de 5.000 pessoas. É uma pequena cidade dentro de Salvador, sabe? E ainda tem gente que fala que o espiritismo é coisa do demônio. Eu tenho que fazer o quê? O que eu estou fazendo agora. Ou então fazer o que Jesus fez quando estava para ser crucificado. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão falando. Uma obra que atende tantas crianças, tantos desamparados. Ô demônio bonso. Nossa, você fala no nome do demônio? Fala, porque eu sei que ele não existe. Ele pode existir dentro de mim se eu der asas para ele. Assim como o anjo também pode existir dentro de mim se eu der asas para ele. Para isso eu tenho uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas isso é papo para outra hora. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Embora, a gente vai falar, acho que no próximo slide, sobre isso. Um spoilerzinho de leve. Todo aquele que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte, e não na parte mediúnica. Lembra do pai do Chico falando com ele, para arrumar um dinheirinho para ele?
O Chico falou, não posso. A obra é dos espíritos, não é minha. E precisando. E muito. Quem já viu isso? Aqui em Petrópolis, eu não sei se ela já desencarnou, se ainda está por aí, tinha um tal de Dona Maiara. Tu conhece, né, Luiz? Eu sabia que tu ia rir. E a Dona Maiara fazia isso. Traga a pessoa amada em 3 dias. Gente, viu? Pessoa amada em 3 dias, você não precisa nem casar. Tá só ir lá, né? Mas eu sou mais inteligente que eles. Sabe por quê? Esse próximo slide vai falar. Leiam lá que eu não vou nem falar. Apareceu. Passou não? Ó, Apareceu certinho. vê lá. Trava a pessoa amada em 3 segundos. Só tu tá com um carro importado, uma Ferrari, poxa, a mulherada tem, meu filho. Hã? No meu caso, que já estou com uma certa idade, vão falar, ih, rapaz, isso aí é aquele do barco, como é que é? Não tem um cara da lancha, o velho da lancha? Gente, se a coisa funcionasse dessa forma, você não precisava vir para cá. E o pior é que tem tanta gente, mas tanta gente ingênua que vai atrás disso. Eu conheço nem um nem dois, não, é muita gente. Não é? Eu não vou porque o meu já faleceu. Tá muito bom, mas vai lá que tu arruma outro. Sabe o que é isso? Eu dou a isso o nome de infantilidade espiritual. São pessoas que ainda não entenderam que há de existir uma conexão. Isso aí a gente está falando só da pessoa amada, mas tem gente... Por isso que lá atrás, no Antigo Testamento, os nossos irmãos evangélicos dizem que Deus proibiu a comunicação com os espíritos, com os mortos, como eles falam. Aí eu falo assim, aonde está escrito isso? Está lá em Deuteronômio, não sei o que eu falo, mas foi Deus ou foi Moisés? Então vamos por calma, vamos por etapas. Por que Moisés, entre aspas, proibiu que isso acontecesse? Porque as pessoas estavam, qualquer coisinha, eles queriam ir às pitonisas para saber. No caso daquele meu amigo, ele ia falar, pô, qual é o resultado da loto da semana que vem? Né? O que eu faço com a minha mulher que não está? Eu já não aguento olhar para ela. Amigo, foi você que escolheu apontar uma arma da tua cabeça. Né? Então, naquela época, era mais ou menos igual hoje, só mudou um pouco os locais, que antigamente eram as pitonisas, que nada mais era do que os médiuns, que eram consultados, e por isso que foi proibido, porque estava sendo a reveria. O telefone, meus queridos, só toca de lá para cá, não é daqui para lá. Senão eu ia querer conversar com meu avô, que eu sinto uma saudade dele, com a minha vozinha, que me dava 50 centavos para mim enrolar os pedacinhos de fio que ela fazia crochê. Que saudade que eu tenho da vovó. Mas não posso. E aí volta a falar, se Deus é bom e justo, ou melhor, se Ele é justo e bom, nunca mais eu vou ver minha vozinha. Claro que eu vou. Só que no outro corpo. Só que essa história é para outra parte. Vamos lá. Já que a gente descobriu como é que traz a pessoa amada, até agora falou o Valcir. Agora vai falar quem tem moral. Eu um dia vou adquirir essa moral. É esse aqui. E ele dizia assim, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, que é o tema do nosso bate-papo de hoje. Ou seja, quem de alguma forma cobra, já recebeu a recompensa na terra. Nada mais tem direito a receber nos planos espirituais, pois já pagou a si mesmo. Como homem, foi considerado um grande, como espírito, um fracassado. Ora, no momento em que eu consigo entender que eu sou espírito encarnado, eu vou dar mais alento, eu vou dar mais virtudes para o ser encarnado ou para o ser espiritual? É uma questão de lógica. Então eu tenho que fazer mais por quem? Por mim como espírito. Por isso nada posso cobrar daquilo que eu ganho gratuitamente. Mas infelizmente existem pessoas, até
até mesmo dentro do espiritismo, que cobram. Então, como lá está escrito, ó, já pagou a si mesmo. No plano espiritual tu não tem direito a mais nada, querido, a não ser voltar e recuperar teu erro, já que existe a justiça divina. E Jesus continua: na cadeira de Moisés estavam sentados os escribas e os fariseus. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não os imiteis em suas obras, pois dizem e não praticam. São os hipócritas. E a explicação para isso é assim, ó. Na condição de educadores evangélicos, olhem bem isso, hein? Em alguns casos encontram-se homens orgulhosos, egoístas, vaidosos, prepotentes, autoritários e ambiciosos, que usam o poder da oratória para se beneficiar. Não vou falar nome, mas com certeza já vi a cabeça de alguém aí. Ainda mais hoje com as redes sociais ativas, o que está aparecendo de gente que lá atrás começou a colocar um monte de dinheiro no bolso usando a palavra de Deus. Aí eu tenho amigos que me perguntam: mas e aí, você, o que vai ser feito deles? Ué, você não lê a mesma obra que eu? Não está escrito lá, a cada um segundo as suas obras? Aí eles vão ter que voltar para recuperar, querido, porque não existe injustiça na lei de Deus. Vai ter que voltar e vai ter que recuperar. Só que aí, para recuperar, ele vem com todo esse conhecimento e reencarna lá na África. Mas na África, só um exemplo, pode ser no interior da Bahia, onde a maioria das pessoas não tem conhecimento de nada. E o que ele fala, as pessoas, tá, tudo bem. Está jogando verdades ao vento, porque quando ele tinha nas mãos a verdade, ele usou mal. Vamos em frente. Fazem todas as suas obras para serem vistos pelos homens, gostam dos primeiros lugares, de serem chamados pelos homens mestre. Mestre, devoram as casas das viúvas e simulam fazer longas orações. Não os cigais. Então Jesus já alertava. Se você identificar alguém com essa prerrogativa, vai seguir ele por quê? Porque você quis. Não tem ninguém que seja iludido, tem os que querem ser iludidos, é diferente. No momento em que você tem o raciocínio, que você pensa, é só colocar em prática. Mas às vezes é muito mais prático você fazer o seguinte: não, eu vou seguir determinada religião, porque eles já me disseram o seguinte: se eu contribuir com tanto, eu vou ter direito a um terreno no céu. Para. O que deveria ser feito para elevar o espírito tem sido feito para atender ao homem. O que deveria ser para o interior tem sido feito para atender o exterior. Então Jesus tem uma série de frases dele onde ele fala assim: ó, esse povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. O que significa isso? Gostam, mas não honram, não colocam em prática aquilo que aprenderam. Vai dar tempo, boa. Não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Está escrito: na minha casa será chamado casa de orações, mas estão transformando em toca de ladrões. Essa passagem de Jesus é quando ele expulsa os vendilhões do templo. E aí uma vez alguém falou comigo assim: mas a casa espírita não tem lá uma cantina? De vez em quando vocês já... Peraí, a gente não está comercializando, querido. É um comércio? De certa forma é, mas não é para ganhar dinheiro para a gente. Para a obra. Notem bem, as casas espíritas, na maioria das vezes, se não for toda ela, com exceção da Mansão do Caminho, que tem padaria, que tem escola, que tem não sei, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Essa casa é uma exceção em Petrópolis, uma das exceções, porque tem sede própria, mas começou lá no 1515, no Barraco Espírita. Semana passada veio um amigo nosso em comum, na sexta-feira, e a gente estava conversando aqui, eu, o Pedro e o Luizão, que na época tinha uma loja de material de construção, e o Pedro ia inaugurar o centro, e tinha um vaso sanitário, só que era aquele vaso quadrado. Aí ele foi lá no Luizão para ver se conseguia uma tampa, para botar no vaso,
que não tinha tanto. Aí ele chegou para o Luizão e falou: Luizão, jeitão do Pedro, né? É assim que ele faz, né? Luizão, eu vou inaugurar um barraco espírita lá, mas tu sabe que o vaso lá está sem tampa. O Luizão falou: escolhe aí, eu faço questão de doar. Mas o espírito, até para pedir, ele não sabe. Por quê? O vaso era quadrado. Ele pegou a tampa redonda porque era mais barato. Então ficou a tampa redonda no vaso quadrado. Aí ele falou com o Luizão aqui: Luizão, fui burro, né? Naquela época era para me pagar quadrado, que era mais caro, que eu estava me dando. O bicho falou: eu não falei com você de preço. Mas entendam, queridos, começou lá, era alugado. Depois foi para o posto 2 ali, alugado. E aí conseguiram comprar. E a gente tem sonhos com isso aqui. A gente tem sonho de um segundo andar. Só que isso é o quê? É a gente trabalhando, dando de graça o que a gente recebe. Como a gente saiu ontem para fazer coleta de alimentos. Como a gente faz questão de trazer sempre algumas verdades dos amigos. E isso, nossa, isso faz um bem para a alma que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Infelizmente, são muitos que aproveitam da fragilidade dos sofrimentos alheios para se enriquecer, para aumentar os patrimônios, tidos como religiosos e benfeitores, para valorizar e exaltar os homens. Você vai exaltar o homem para quê, amigo? Você é espírito, você tem que exaltar Deus. Esquece. Muito bem. O que é que nós podemos concluir do nosso bate-papo de hoje? O espírita, e eu coloquei lá entre parênteses, o cristão, que isso vale para todas as religiões cristãs, devidamente esclarecido, retribui o bem recebido com a prática desinteressada do bem. O que é a prática desinteressada do bem? É dar de graça o que você recebeu de graça. Vou cobrar para quê? O cristão instruído sabe que a prática da caridade são as oportunidades oferecidas para o seu crescimento espiritual, desde que pratique dentro dos princípios da verdadeira caridade. Ou seja, a gente está chovendo no molhado, repetindo tudo aquilo que nós falamos até agora. Enfim, o cristão, realmente cristão, abre mão de si para elevar-se espiritualmente. É de graça o que de graça recebeste. Bem, agora eu quero passar para vocês, nos últimos minutinhos, aqueles que já estão loucos para ir embora, é uma historinha rápida. Prometo que eu não vou me prolongar, porque pelo tempo que a casa me dá, eu ainda tenho 7 minutos. 7 é conta de mentiroso, então eu vou falar que são 8. Tá? Eu vou falar de vocês a respeito de um cara chamado Judas. Judas, em determinado tempo da sua vida, queria de qualquer forma fazer a caridade. E ele começou a ir fazendo a caridade, doando para as pessoas, ia para outras cidades. Judas queria se sentir leve, queria se sentir bem ajudando as pessoas. E ele começou nessa romaria. Um belo dia, ele estava em Betânia. Ele estava num hotel, que na realidade não era hotel, tinha outro nome que não me faz a memória agora, como se fosse uma pousada. Tá? E lá ele estava, debaixo dos pelos de carneiro, dormindo tranquilo. Já era conhecido do dono da pousada. A pousada estava cheia. E aí chegou um leproso pedindo um quarto. Porque naquela época os leprosos eram caçados. Por quê? Porque era uma doença contagiosa. Então eles vinham, pegavam os leprosos e levavam para o famoso Vale dos Leprosos. E lá eles conviviam. Só que o cara da pousada, ele se sentiu comovido. E ele sabia que Judas estava na região ajudando as pessoas. Então ele pega e fala: vem comigo que eu acho que eu sei o que eu posso fazer para você não ser preso. Bate a porta do quarto, Judas levanta. E Judas, quando depara com aquela situação, ele tem medo. E aí, depois de feita a solicitação para ele, ele fala: não, infelizmente eu não posso. Pode levar o moço de volta aqui para mim, não dá. Claro que não foi com essas palavras. Né? E aí o cara fecha a porta e no que desce o leproso, a polícia, entre aspas, já estava lá para pegá-lo e levá-lo para o Vale dos Leprosos. Bem, Judas dormiu, o sono dos justos, só que ele acordou inquieto.
Alguma coisa estava perturbando Judas por dentro. E ele começou a se questionar, por que essa coisa que está me perturbando não veio antes para eu poder fazer a caridade para ele? Já que eu estou buscando tanto fazer a caridade, por que isso não veio para mim antes do acontecido? E ele ficava brigando consigo mesmo. Judas saiu de Betânia e foi para Betsaida, que ficava a cerca de 7 quilômetros, e todo dia em Betsaida, no final do dia, tinha uma reunião na casa dos pescadores, onde Jesus falava para os seus apóstolos. E isso está narrado, alguns desses diálogos, nessa obra que é meu livro de cabeceira, Ave Luz. Ave Luz é o que estava escrito, espiritualmente falando, no tronco onde Jesus sentava para falar aos seus discípulos, posteriormente apóstolos. E eu vou narrar para vocês agora, porque eu contei como que Judas chegou a essa conclusão. Mas ele chegou à casa de Betsaida transtornado. Eu, no lugar dele, estaria diferente disso. Então, Simão, o cananita, ergue o corpo e a mente em sentido à prece, abrindo a reunião na igreja dos pescadores. Sempre havia uma prece. A gente não teve a prece inicial aqui hoje? Então, sempre há uma prece para se começar alguma coisa. E aí, Judas, entendendo a intenção de Cristo, que Jesus olhou para ele. Lembra que nós falamos de mediunidade? Imagina a mediunidade de Jesus. Ele olhava para você e sabia exatamente o que você tinha de problema. E Jesus olhou para Judas e aquilo, mexendo com ele, Judas perguntou para ele: mestre, todas as decisões que porventura tomo para me libertar da opressão íntima falham nas primeiras experiências. Sinto-me fracassado. Será que isso se passa somente comigo? Será que somente eu estou preso por laços cujas pontas não consigo desatar? Eu te peço, Senhor, me dê uma orientação de como me erguer nos caminhos difíceis da caridade. Vejam que era Judas, aquele que entregou Jesus. E ele queria ser caridoso. O Cristo, imensamente compadecido, deixa transparecer na feição uma certa melancolia que se mistura com bondade e recorre nas seguintes palavras, falando para Judas: Judas, meu filho, eu compreendo as tuas lutas que se processam mais na intimidade da alma, mas que manifestam também externamente, por mais que queiramos esconder. É força que se esvai espontaneamente. Tu estás em estado depressivo. Atem bem, Jesus falou para Judas: você está num estado depressivo, que não condiz com a caridade. Porque ao entrares em contato com teus semelhantes, eles herdam de ti tuas vibrações negativas. Veja que até para fazer a caridade, Jesus nos ensinando, tá? Você tem que estar bem contigo mesmo. E Judas não estava bem com ele. Judas estava depressivo, porque ele não conseguia se encontrar. Continuemos. Entrentemente, temos meios de lutar e continuar a lutar buscando a felicidade. Quando surgem em tua mente ideias de transformação, coloca-as em prática imediatamente, mas com a mesma pressa, esfria-te com o trabalho divino. A tua fraqueza no bem procede de indecisões por não alcançar no momento o discernimento que precisas para ter no caminho da luz. Tu estás sendo a pessoa faminta. Olha a comparação de Jesus. Tu estás sendo a pessoa faminta, que ao deparar com comida, come demais, e tal impulso te faz ficar novamente sem alimento. Jesus era ótimo. Pensa no equilíbrio das emoções, sejam elas quais forem. Quando fores fazer uma grande caminhada, somente pode ir passo a passo. Quando fores conhecer um texto sagrado, analisa palavra por palavra, assunto por assunto. Quando fores escutar alguém sobre qualquer tema, registra nos teus aparelhos auditivos, som por som. Quando fores te alimentar, só pode fazê-lo bocado por bocado, ou seja, um dia após o outro. Imagine uma caixa de 10.000 litros. A gente não consegue beber
for bebendo 1 litro por dia, 2 litros, vai chegar uma hora que a caixa vai secar. É isso que Jesus quer dizer. Não saia em correria. Não faça na tua vida toda essa correria que você está fazendo, até mesmo para ajudar os outros. Segura a tua ansiedade para que você possa colocar em prática de forma coesa. O texto é grande, e eu só vou passar uma outra parte para que a gente que falou de mediunidade, para vocês verem como é que era a mediunidade de Jesus. É lindo esse texto, mas a gente já passou um pouco do tempo que eu falo muito, né? Deixa eu achar aqui onde ele fala. Foi a própria caridade que te visitou usando um leproso. Pela tua indecisão, fizeste doente sofrer mais. Para servir, olha a dica do Cristo, temos que renunciar à cama, ao sossego, ao descanso, às vestes, para que sirvamos de instrumento dos anjos a serviço de Deus. Falaste que a consciência deveria acusar antes do ocorrido. Isso é impossível, pois ela é, por assim dizer, um tribunal dentro de nós, e um juiz só pode julgar depois dos fatos. Então tem muito mais coisa que Jesus está falando aqui para ele. Como o tempo já se esvaiu, porque eu falo muito, eu só queria deixar aqui algumas dicas do Cristo sobre a caridade. Até na hora da gente fazer a caridade, a gente tem que se policiar. Eu, quando comecei na doutrina espírita, há alguns anos atrás, já não sei alguns anos, aproximadamente aí uns 25 anos, um pouco mais, quando eu comecei a absorver esses conhecimentos, a minha vontade era sair à rua, pegar um machado, como se assim fosse possível, abrir a cabeça dos outros, pegar o evangelho, botar ali dentro, costurar. Não é assim. Não é assim. Nem todo mundo está preparado para a verdade. Nem todo mundo está preparado para a sua própria verdade. Porque todos os conhecimentos que nós absorvemos, que nós recebemos, é para cada um de nós. Vocês que estão aqui hoje me dando o privilégio de poder falar para vocês, a palavra que eu disse hoje vai cair no coração de cada um de uma forma diferente. Por quê? Porque somos individualidades vivendo em coletividade. Então, meus queridos, eu vou deixar 3 frases no final para a gente analisar enquanto aguardo o passe. A minha dica de hoje para vocês, se posso falar assim, é justamente isso. Quando você for fazer a caridade, melhor, quando formos fazer a caridade, que a gente passa primeiro conosco mesmo. Isso aí é o ensinamento de Jesus. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Para eu fazer a caridade para alguém, eu tenho que ser caridoso comigo. Aquilo que eu estou fazendo está me fazendo bem, ou eu estou fazendo só para ostentar? Para dar vazão à minha vaidade, que às vezes ela é tão imperceptível que a gente não percebe. Nessa linda paisagem que está ali, a gente vai dizer assim, ó, o maior valor do agradecimento é a retribuição. Quem sente o que diz, vive o que pensa. E a última que eu acho a melhor de todas. Não queiramos outro aplauso que não seja o da consciência tranquila. Quando todos nós deitarmos a nossa cabeça ao travesseiro, que nós tenhamos a nossa consciência tranquila. Agradeçamos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo de guarda, que é o nosso espírito protetor, por mais um dia nesse planeta, e que a gente tenha sido servo de Jesus. Ainda que seja só para ajudar alguém a atravessar a rua, ainda que seja só por ter emprestado o nosso ouvido para um amigo, ou até mesmo para um desconhecido. A caridade nem sempre é tirar dinheiro do bolso e dar, nem sempre é 1 quilo de alimento. É se colocar à disposição de Jesus. Então eu encerro a minha fala na manhã de hoje, desejando a todos vocês um final de domingo maravilhoso, uma semana abençoada. Que todos nós aqui hoje presentes, encarnados e desencarnados, possamos ter recebido dentro de nós o verdadeiro significado da caridade. Que a paz do Mestre se faça em todos os lares. Muito obrigado.
que ser o que dizer. Você tem que falar alguma coisa, você tem que ser carinhoso. Pois é. Mas realmente assim, é uma lição que a gente tem que levar, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque são as palavras que o mestre, né, veio trazer para nós, e que o Valcir soube aqui colocar muito bem. Muito bem. Eu fiquei emocionado aqui em certas partes. Principalmente porque ele deu exemplos assim do dia a dia dele, né? Não ficou só aquela coisa do livro, só aquela coisa da letra, aquela coisa da palavra. Ele foi e trouxe isso para a nossa realidade. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que trazer o ensino do Mestre Jesus para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né, dos objetivos da encarnação, os espíritos respondem que cada um tem a sua parte na criação. Então cada um de nós tem uma parte, tem um objetivo a ser seguido aqui nessa terra, cada um de acordo com o seu grau evolutivo, de acordo com aquilo que pode entregar, de acordo com aquilo que pode oferecer. Então vamos oferecer. Se nós recebemos amor, vamos retribuir com amor. Se nós recebemos carinho, vamos retribuir esse carinho. Se a gente for receber um presente de graça, como ele recebeu o Fusca, e eu confesso que eu adoro carrinho, então eu não ia dar esse Fusca de jeito nenhum, ainda mais um carro que eu tenho, uma miniatura de um carro que eu tenho, ganhei para ele. Pô, como é que eu vou dar um negócio desse? Ele conseguiu, né? Isso aqui o sorriso do garoto pagou o preço. Pagou o preço, então. Vamos seguir esse tipo de exemplo. Receber um livro de presente, pega esse livro e depois dá um outro para outra pessoa. Mas é por aí. É por aí. São pequenas coisas. Achei que ele ia falar mais mediunidade o tempo todo. Não. Ele trouxe isso para um aspecto muito mais amplo. Então vamos manter, né, isso daí, vamos levar para a nossa vida esse aspecto amplo das palavras do Mestre, que o Mestre falava uma frase assim pequenininha, e com o passar do tempo a gente vai lendo, vai estudando, vai vendo que aquilo pode ser aplicado em um monte de coisas na nossa vida. Não é uma coisa só, não é sabe, aquilo pode ser interpretado de muitas maneiras. Isso daí é a fraqueza da linguagem humana, que ainda é muito pequena diante do que os espíritos puros podem nos mostrar, podem nos dizer. Então a gente tem que usar a nossa linguagem humana, mas vamos saber interpretar à luz do Divino Mestre. Então, depois disso, eu convido a todos para a nossa oração de encerramento. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos agradecê-lo, porque mais uma vez aqui nessa casa abençoada a gente teve a oportunidade de absorver mais um pouco dos seus ensinamentos. E nós pedimos, Senhor, que já que nós absorvemos mais um pouco desse ensinamento, que agora a gente possa espalhá-lo. Recebemos o ensinamento aqui de graça. Vamos espalhar esse ensinamento também de graça. O Senhor veio à Terra, nos deu o amor, nos deu o Evangelho. Vamos então distribuir esse Evangelho. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E finalizando, só um comentário: nós estamos no mês de aniversário de Kardec e as palestras de sexta-feira desse mês, cada dia é uma palestra, cada sexta sobre um dos 5 livros da codificação, uma das 5 obras básicas. Nós já tivemos o livro dos Espíritos com André, o Evangelho segundo o Espiritismo com o seu Rui, o próximo sou eu com a Gênese.
Sexta-feira agora estão todos convidados. Posteriormente nós teremos o Luiz Guilherme com o Livro dos Médios e o Valcir com o Céu e Inferno. Então é esse. Podemos todos já nos aguardar, encaminhar para o passe. E fiquem com Deus.